Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Vamos falar sobre o fim dos tempos aqui. Esse é um lugar bem propício, bem exclusivo para isso. E aí você pode me perguntar, mas o que esse lugar tem a ver com o fim dos tempos? Bom, esse lugar hoje, nós estamos a poucos metros aqui abaixo do Muro das Lamentações. E lá nós vamos entender um pouco mais, onde a gente vai dar um passinho a mais em relação ao fim dos tempos também. Nós já sentimos, você já consegue sentir hoje claramente que o mundo está torto. O certo é o errado é certo. Gente, eu vi agora um anúncio de que uma mulher de mais ou menos 50 anos, ela saudável totalmente de corpo, ela se identifica como uma mulher deficiente. Resguardadas as devidas proporções, não é só isso que está acontecendo no mundo, né? O povo está pirando de verdade, as pessoas estão enlouquecendo e todo mundo tem que falar que as pessoas estão certas no que estão fazendo, é o caminho que elas escolheram, mas enfim, está todo mundo doido, a verdade é essa. Sem contar, né, a gente nem entrou aqui em questão, aos princípios e valores que estão completamente sendo equivocados e deixando as pessoas acharem que aquilo tudo está certo. E sem contar ainda o início da perseguição à igreja, que já aconteceu, já começou. Aliado e somando tudo isso, a gente tem aqui atrás de mim a menorá. Lembra que a gente viu essa menorá lá no tabernáculo? Ela era uma peça e um elemento do tabernáculo. Essa peça acompanhou a nação de Israel durante séculos, né? Enquanto a nação de Israel existiu, desde lá no deserto do Sinai, que a gente vem lá do Egito, né? A gente está vindo do Egito, desde lá do deserto do Sinai, onde Deus determinou para Moisés que fizesse o tabernáculo e as peças do tabernáculo. Tempos depois disso, pegamos as peças do tabernáculo, Deus determinou para Salomão construir o templo. Ele pega as peças do tabernáculo, leva lá para o templo, e o templo fica até a época mais ou menos dos 70 depois de Cristo. Essa peça era uma peça fundamental dentro do templo. Lá no tabernáculo a gente viu que ela ficava acesa dia e noite, trazendo luz para o tabernáculo, refletindo nas paredes de ouro e que iluminava todo aquele ambiente. Jesus é a luz do mundo por causa disso. Ele se refere que ele é a luz do mundo exatamente por causa dessa menorá. Pois bem, a menorá que Moisés fez foi para o templo e ficou lá no templo até a destruição. Diz a boca pequena que essa menorá mesmo, a original, na época da invasão do Império Romano aqui, eles pegaram essa menorá, levaram para Roma. E lá permaneceu. Os romanos dizem que não, o Vaticano diz que não está lá. Contudo, as pesquisas provam o contrário. Se você for em Roma, no Arco do Triunfo, os arcos eles contam a história através de desenhos, através de esculpido, né, no arco, eles contam a história da vitória, do que aconteceu na vitória. E lá no Arco do Triunfo tem a inscrição dos romanos trazendo numa carroça a menorá para Roma. Para Roma. E juntos os escravos judeus que eles fizeram escravos aqui em Jerusalém. Pois muito bem, o que essa menorá está falando? A menorá original desapareceu, certo? Uma pergunta para vocês. Onde é que está a Arca da Aliança? Depois eu explico. 70 anos depois de Cristo, então, eles derrubam o templo, acontece uma situação, o templo é destruído e nunca mais se constrói o templo naquele lugar. 600 anos mais ou menos depois, vem e constrói o que a gente vê como o Domo da Rocha. Constrói uma mesquita ao lado e um memorial, que é o Domo da Rocha, que cobre aquela pedra fundamental da criação do mundo que nós falamos.
Esse domo da rocha ele foi construído exatamente onde era o Santo dos Santos. Ok? E nunca mais se houve uma oportunidade de construir o terceiro templo. Até o dia de hoje. Até chegarmos aqui. Existe aqui em Israel uma instituição chamada Instituto do Templo. E esse Instituto do Templo, ele tem como objetivo de vida reconstruir o terceiro templo. Todas as peças, todos os elementos já estão prontos, já estão construídos. Eles construíram tudo, certo? O projeto, não só as peças, os elementos, conforme o material que a Bíblia descreve, conforme pesos e medidas que a Bíblia descreve, conforme tamanhos, alturas e profundidades que a Bíblia descreve, cores, tudo detalhadamente. Em uma dessas peças que o Instituto do Templo construiu para a reconstrução do terceiro templo é a menorá. É essa menorá aqui. Essa menorá, a original, tem 250 quilos de ouro puro maciço. Como eu sei, um dia nas minhas vagações dentro de Israel, entre um grupo e outro, o grupo foi embora, eu fiquei aqui, e a menorá estava localizada um pouco mais embaixo, eu resolvi sentar, e aí tinha um rapaz com umas crianças falando sobre a menorá. E eu prestei atenção nele contando para essas crianças a história da menorá, e ele fala que ela foi feita com 250 quilos de ouro puro e maciço, e no final ele fala, quem fez o desenho e o artista que construiu foi o meu pai. Então eu estava do lado do cara, né, cujo pai construiu essa menorá aí. Aí eu achei muito interessante essa história. Pois muito bem. O que isso tem a ver com os sinais do fim dos tempos? Para o final dos tempos chegar, o templo tem que ser reconstruído. Por causa de quê? Porque o anticristo vai se assentar nele e dizer que ele é Deus. Para depois, então, acontecer todos os outros eventos, Jesus voltar, se assentar lá no terceiro templo. Então, esse aqui é o primeiro evento que a gente tem, né, de sinal de que realmente o fim dos tempos está acontecendo. Porque a reconstrução do terceiro templo, ainda que não no espaço onde ele tem que estar, já começou. Quando a gente fala, né, da reconstrução do templo, você fala, nossa, o templo deve estar sendo reconstruído em um lugar muito suntuoso, em um lugar muito maravilhoso. Mas não. O Instituto do Templo, ele existe para nos contar a história do templo e para mostrar que as peças estão sendo reconstruídas, que o terceiro templo, ele vai acontecer. Quando eu comecei a visitar o Instituto do Templo, ele ficava mais ali embaixo, nessa mesma rua mais embaixo. Era uma salinha, gente, tão apertadinha, mas tinha um poder ali tão grande, tão difícil da gente expressar. Era uma coisa extremamente simples, rudimentar mesmo, muito rudimentar. E era muito interessante a gente visitar lá. Agora, essa salinha se tornou um prédiozinho, né? Mas ainda assim eles mantêm aqui dentro uma simplicidade muito grande. Por que eles mantêm uma simplicidade muito grande? Primeiro, porque a natureza do israelense é essa. Ele tem uma natureza de simplicidade e de objetividade. O israelense é extremamente objetivo em tudo que faz. E ele tem uma ideia. Tem que começar alguma coisa? Vamos começar com o que tem. Não espera você estar pronto, estar preparado, fazer planos, escrever os projetos. Não. Começa com o recurso que tem. Isso é até bom aí para a turma aí dos influencers, né? Começa com o recurso que tem. E depois Deus vai agregando e as coisas vão entrando mais no eixo. E é aqui, de verdade, o Instituto do Templo. Né? Aqui é onde eles estão reconstruindo e aqui tem uma amostra, a gente pode entrar. Quem quiser vir na hora livre, não está no nosso programa, você compra o ingresso e tem em português, você vai caminhando pelas salas, elas vão abrindo e mostrando as peças que já foram reconstruídas, já também em português, tá? Eles vendem também os livros aqui que conta sobre a reconstrução do templo, os elementos. Então, se na tarde livre você quiser voltar aqui, você volta, tem a lojinha deles, tem os livros muito, muito bonitos e você vê a história toda, tá? Vale a pena. É um dos sinais do fim dos tempos.